Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um importante momento na história de Jesus, o momento da crucificação. Essa história se encontra nos 4 evangelhos e você pode lê-la, por exemplo, em Mateus, no capítulo 27. Você já foi acusado de fazer algo que você não fez? Acusado de ter pegado algo ou perdido algo que você não pegou? É muito ruim quando essas coisas acontecem. A história de hoje vai falar sobre uma grande acusação que foi feita de forma muito injusta contra Jesus. Na história de ontem, nós vimos que Jesus havia sido levado à casa do governador Pilatos para ser julgado. Pilatos interrogava Jesus, mas Jesus sempre ficava calado diante das acusações. Ele não falava nada. Mesmo sem encontrar nada errado em Jesus, Pilatos se viu muito pressionado pela multidão. Por não haver nenhum motivo no qual condená-lo, Pilatos mandou colocar nele um manto real em Jesus e o levou de volta ao palácio do rei Herodes. Ele fez isso para zombar de Jesus, pois Herodes era considerado o rei daquela região. Você sabe o que é zombar? Hoje chamamos de bullying. Pilatos queria que Jesus parecesse ridículo perante o povo. Ao interrogar Jesus, Herodes pensava que Jesus estava louco e mandou devolvê-lo a Pilatos. Foi aí que os fariseus começaram a pressionar ainda mais a Pilatos para que penalizasse a Jesus. Na época da Páscoa, era costume soltar um dos presos. Pilatos então perguntou se o povo queria que soltassem a Jesus ou a Barrabás, um prisioneiro muito conhecido e muito violento. Os líderes religiosos convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e que Jesus fosse então crucificado. Essa mesma multidão que alguns dias atrás havia recebido Jesus com ramos de palmeira naquela entrada triunfal em Jerusalém, agora gritava: crucifica-o. Pilatos, diante da pressão da multidão, resolveu então que lavaria suas mãos do sangue daquele que ele considerava inocente, mas ainda assim entregou Jesus para ser açoitado e depois crucificado. Jesus, ele carregou a cruz da sua crucificação até um monte chamado Calvário, e ali que ele foi crucificado entre 2 bandidos. Jesus foi crucificado entre os homens que eram culpados, mesmo ele sendo inocente. Ao meio-dia, tudo ficou escuro e as pessoas ainda zombavam de Jesus. Em um determinado momento, Jesus gritou bem alto: meu Deus, por que me abandonaste? Foi ali, neste momento, que Jesus recebeu o castigo dos pecados de todos nós. E foi por amor a nós que Jesus morreu naquela cruz para nos perdoar os pecados e nos livrar da morte eterna. Para essa atividade, basta você circular aquelas imagens que fazem parte do verdadeiro sentido da Páscoa. Para essa atividade, eu sugiro que você convide a sua família e que vocês façam juntos essa receita dos biscoitos amanteigados. Para essa receita, você vai precisar de 500 gramas de margarina, 24 colheres de sopa de trigo, 24 colheres de sopa de maisena, 16 colheres de sopa de açúcar, um saquinho plástico e, lógico, a colher de medida, uma colher de sopa. Quando a massa começar a desgrudar dos dedos, você coloca na sacolinha e leve à geladeira por 30 minutos. Assim, a massa vai firmar um pouco mais. Retire a massa da geladeira, abra com um rolo e corte com cortadores. No nosso caso, nós usamos uma garrafa de vidro para abrir e usamos como cortador um ralador.
Ou vocês podem usar a criatividade e cada um da família fazer o formato que desejar. Te garanto que vocês vão dar boas gargalhadas.